Questões Bíblicas. Eu sou Eduardo Maciel, o seu professor dessa disciplina. Bem-vindo ao nosso portal. Espero que você já tenha baixado o nosso material didático. O nosso material didático vai nortear você, as pesquisas que você vai fazer, aprofundamentos na disciplina e também vai te ajudar na hora da prova, né? Para que você faça uma excelente avaliação. Agora, nessa aula de número 3, eu gostaria de falar sobre a divisão dos livros da Bíblia, as divisões ali dos 66 livros. A Bíblia ela tem uma grande divisão que é o Antigo e o Novo Testamento. Quando nós falamos em testamento, nós falamos em pacto, nós falamos em aliança. Quando nós falamos em Antigo Testamento, são os primeiros 39 livros da Bíblia, de Gênesis até Malaquias. E quando nós falamos em Novo Testamento, nós estamos falando dos 27 livros finais, de Mateus até Apocalipse. Essa palavra testamento, como eu já disse, no hebraico é berrit. E essa palavra berrit no hebraico é o concerto com letra C. É a aliança, é o acordo, é um pacto. Porque o nosso Deus, ele é um Deus pactualista. Ele é um Deus que faz um pacto com o seu povo e ele espera a reciprocidade, que esse povo esteja pactuado com ele. O Antigo Testamento, ele tem 39 livros. A temática do Antigo Testamento é a relação entre Deus e o seu povo, o povo escolhido. Predominantemente, o Antigo Testamento ele é confeccionado em hebraico, porque era a língua da época, e existem alguns textos em aramaico. Então, essas são as duas línguas do Antigo Testamento, tanto o hebraico como o aramaico. Se nós fizermos uma divisão no Antigo Testamento, nós teremos os livros da lei, que também são conhecidos como Pentateuco, ou até mesmo a Torá. São os livros que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Então são esses 5 livros aí que nós temos nessa primeira parte. A segunda parte são os livros históricos. Esses livros, eles totalizam 12, e o número 12 é muito evidente nas Sagradas Escrituras. Os livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esté. Alguns desses livros no cânon judaico são apenas um. Por exemplo, Esdras e Neemias é apenas um livro. Primeiro e segundo Samuel é apenas um livro. E outros aqui também têm essa junção. No nosso caso, não. No nosso caso, são 12 livros históricos. Nós temos também 5 livros poéticos. É a terceira divisão. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. São os 5 livros poéticos. Nós temos também uma quarta divisão, que são os profetas maiores, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o livro de Lamentações, que é também de Jeremias, o livro de Ezequiel, o livro de Daniel. Então nós temos aí 5 livros dos profetas maiores. E por último, nós temos os profetas menores, que é a nossa última divisão. Esses livros
dos 12 menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Nós temos então 12 livros dos profetas menores, sendo Isaías o último dos profetas menores. Mas essa divisão, professor, nós temos também no Novo Testamento? Sim, no Novo Testamento nós temos 27 livros. O idioma vai mudar um pouquinho, porque no Novo Testamento é o grego koiné, que não é o grego clássico dos filósofos, mas é o grego do povão, aquilo que o povão conseguia entender na época, em todas as províncias, em todas as cidades, por causa do helenismo. E o Novo Testamento ele vai ser dividido em 4. Nós vamos ter os livros biográficos, os livros narrativos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros, chamados evangelhos, eles vão narrar a vida de Jesus, o Cristo. Nós vamos ter também um livro histórico. Lá no Antigo Testamento são 12. Aqui nós temos um, Atos dos Apóstolos. Também teremos 21 epístolas, 21 cartas. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, 1ª e 2ª de Pedro, Tiago, 1ª e 2ª e 3ª de João e, por último, Judas. São as 21 epístolas, sendo 13 do apóstolo Paulo. E, por último, nós teremos o livro profético, que é o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, o livro das revelações do apóstolo João na ilha de Patmos. Ficamos por aqui. Essa foi mais uma aula de origens bíblicas. Ainda tem muito mais pela frente. Esse módulo tá muito bom. Não perca nenhuma aula não, tá bom? Até lá!